para falar sobre esportes, eu trouxe aqui o nosso querido parceiro Billy Lima. Seja bem-vindo, meu querido. Pela primeira vez aqui no nosso programa? Pela primeira vez. Primeira vez essa semana, porque a semana vai estar recheada. A semana está recheada. Aliás, vamos começar falando já do primeiro jogo, né? Primeiro jogo do Cruzeiro, sem o meia Diego Souza, que foi negociado, foi vendido, e o Cruzeiro começou a golear 3-0, né? O Diego Souza que foi vendido pelo Metalist, né? Metalist da Ucrânia. Foi quanto que foi? 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. E aí, o Cruzeiro nem sentiu falta do Diego Souza, mandou, vai com Deus, né? Do mesmo jeito, a alegria que veio, a alegria que foi. Exato. Ganhou de 3-0 do Náutico pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso com 2 gols do Vinícius Araújo, que entrou muito bem, e um do Ricardo Goulart. E a Raposa soma agora mais 3 pontos e já retornou agora, já está no G4. Pois é, primeiro que o Diego Souza foi um negócio da China, apesar de estar indo para a Ucrânia, né? Porque achar 6 milhões no Diego Souza é a melhor coisa que o Cruzeiro fez. E falando do jogo... Senti um ponto de ironia. E falando do jogo, o Vinícius Araújo, aquela promessa da base aí, já começou a mostrar que realmente tem que ser titular. Está jogando muito bem, é oportunista dentro da área ali, para ele é difícil ele perder um gol dentro da área. E o Luca, né, que entrou como o substituto do Diego Souza, foi bem também, não mostrou muita coisa porque ainda está se adaptando ali o grupo, mas foi bem. Não, e voltou para o G4, né? Apesar de ter pegado o último colocado, que é o Náutico, é uma vitória de obrigação, vamos falar assim, né? Se a gente pode falar de obrigação, porque o Campeonato Brasileiro a gente sabe que os últimos sempre arrancam ponto dos primeiros, e olhe lá, mas voltar ao G4 já dá uma estacionada, né? Hoje o time que quer ser campeão, ele não pode nem olhar se é o último ou se é o primeiro. Agora, se ele pegou o último, ele tem total obrigação dentro de casa de vencer. E foi bem, 3-0, importante, mais 3 pontos, tá ali colado nos líderes, né? Então, só manter a sequência aí para chegar à primeira posição. Agora você falou de um time que quer ser campeão e parece que o Galo tá afim, porque o Galo não tinha Ronaldinho, Tardelli, Jô e outros titulares, mas o campeão mundial também não foi páreo para a fase do Galo, do Atlético, né? De cabeça, voltada para a primeira partida da decisão da Libertadores, na próxima quarta-feira contra o Olímpia, o Alvinegro entrou, né? Tá cabeça lá, já estava a cabeça focada na Libertadores, mas entrou lá em campo contra os reservas no Pacaembu, o suficiente para bater aquele Corintinha fraco, time ruim. Por 1-0, gol ainda do Rosinei. Rosinei que jogou muita bola no Corinthians, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, meteu um gol, quase fez 2, hein? Pois é, muita gente fala assim que o pão com manteiga do Atlético começou a cair virado para cima. Eu já digo que nem tem mais manteiga, agora tá tendo creme de ricota, porque com um time alternativo, conseguir bater o Corinthians dentro do Pacaembu, eu acho que o mais otimista dos torcedores do Atlético não poderia imaginar que talvez tivesse sido assim. E você fizer um gol e ter a oportunidade de fazer mais 2, isso é importante para o Atlético, você vê que os jogadores estão realmente focados tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. O time alternativo deu conta do recado e agora o time principal descansa, né? Porque quarta-feira tem jogo duro contra o Olímpia, lá no Paraguai. Agora, há quem diga que foi, você vai falar, fazer a pergunta, mas deixa eu só falar um negócio, há quem diga que foi os 3 pontos mais importantes do Campeonato Brasileiro para o Atlético. Por quê? Porque o Atlético podia estar figurando nas últimas colocações, vai para a 10ª colocação com 5 pontos a menos que o primeiro colocado, e ainda ganhando um Corinthians no Pacaembu, apesar de que a gente vai falar do Corinthians daqui a pouco, depois que a Lulu falar, mas eu acho que o Corinthians já não é mais a mesma coisa, não. Eu até quero fazer um comentário pelo seguinte, agora a gente está vendo que o Atlético está ganhando um respeito muito grande diante das outras torcidas e também dos outros times. Eu queria que você desse a sua opinião em relação até essa carência do Atlético, ou de até alguns times mineiros em relação à imprensa. Então, o Maurício sempre comenta isso, que a imprensa mineira tem uma certa carência, porque os times mineiros não têm tanto destaque lá. Mas com essa vitória do Atlético, você acha que ele está conseguindo conquistar esse respeito com mais propriedade? Assim? Sim, com certeza. Só de você vencer o Corinthians em São Paulo, é obrigatório em todos os jornais aparecer que o Corinthians perdeu. Perdeu para quem? Perdeu para o Atlético. Então, isso dá, apesar da confiança que os atletas do Atlético têm hoje, já dá uma moral a mais. O jogador, ele pega o jornal, ele lê a internet e fala assim, poxa, aqui, ó, nós estamos lá, nós ganhamos o Corinthians, o Rosinei fez o gol. Isso tudo é importante. E não só isso também, o fato, né, de terem sido convocados para a seleção brasileira, jogadores importantes do Galo, né? 3, que tiveram atuações importantes também durante a Copa das Confederações, isso também eleva um pouco o moral do time. Né? Do time e da instituição também. Hoje o Atlético é um time a ser batido. Não, é um dos melhores times do Não, Sul-Americano. sem dúvida nenhuma, assim,
Se não é o melhor, tá entre os 2 melhores. Porque Certamente. A gente está jogando muita bola. Quando eu falo até da imprensa, eu vejo que há um grande desconforto em falar, mas é só eixo Rio-São Paulo. Eu discordo. Eu acho que o Internacional tem uma visibilidade extraordinária. O Grêmio também. O Grêmio, por causa de títulos. E até quando eu digo do Atlético, eu respeito muito o Atlético. O Atlético acho que tem vivido o melhor momento da sua história na questão de um time coeso de um grande tempo, né? Foi campeão em 71 pelo Brasileiro, com todo respeito, mas também tem um time hoje que está há quase 2 anos jogando junto, um time que está galgando títulos, vice-campeão do ano passado, finalista da Libertadores. Então é isso que vai trazer notoriedade para o futebol de Minas Gerais, apesar de que são 2 grandes, né? Mas isso, a questão do Atlético, ele com certeza vai galgar muitos títulos. E é importante destacar que o título da Libertadores coloca a equipe no mínimo por 2 anos na mídia. Por quê? Você disputa a Libertadores, você tem até o fim do ano para disputar o Campeonato Mundial. Se você ganha o Campeonato Mundial, você vai ficar o ano inteiro. Com certeza. Você vai ser detentor do título do Mundial, além da Libertadores. Então você tem 2 anos ali para estar aparecendo para o mundo, né? Mostrando sua equipe para o mundo. E isso uma é coisa que o importante. Galo tem, uma coisa que o Atlético tem, tanto quanto o Cruzeiro, mas acho que o Atlético tem uma questão dessa massa que acompanha o time. Então, você pode ter certeza que se o Atlético for campeão, como eu acho que vai ser da Libertadores, vai ser em Marrocos o Mundial, né? Vai ser em Marrocos. Em Marrocos vai ficar pequeno para a torcida do Atlético, que vai para lá em grande número. E isso sim dá uma notoriedade tão grande. Porque eu vejo uma rivalidade boba entre até a própria imprensa mineira, questionando um pouco a imprensa do Rio, a imprensa de São Paulo, que não dá muita notoriedade. Agora é obrigada a dar, porque o Atlético está chegando, como o Cruzeiro chegou na época do Luxemburgo, e agora também chegando no G4. Então, com certeza, os times de Minas fazendo muito bonito no Campeonato Brasileiro e nos campeonatos internacionais. E do Corinthians, só para você me ajudar a falar mal do Corinthians, brincadeira, eu gosto muito do Corinthians, mas o Corinthians parece que se perdeu bem com essa venda do Paulinho. Assim, as proporções bem guardadas, mas parece que aquela venda do Lucas que o São Paulo fez, também parece que aconteceu um pouco a mesma coisa no Corinthians agora com a venda do Paulinho, que era meio time do Corinthians. O Paulinho que jogava muita bola ali no Corinthians. Como nós estávamos falando em off ali, o Paulinho, apesar de ser diferente um pouco do Lucas, ele fazia ali como se fosse 2 papéis em campo. Ele era um marcador, porém conseguia chegar muito bem à frente. E com a falta dele, o time do Corinthians não sabe o que fazer, porque o Guilherme, que assumiu a posição, ele joga Muito mais diferente, recuado, não vai mais para frente. Apesar de que na Portuguesa o Guilherme fazia muitos gols, mas ele não conseguiu se encaixar nesse time do Corinthians. E o investimento feito no Pato de 40 milhões, vai ter Pato com laranja no fim do ano, porque... Meu filho, o Pato não fez nada de bom. Bom, eu quero fazer um convite já para você desde já. Quinta-feira dá para você vir aqui comentar com a gente o jogaço do Atlético contra o Olímpia? Quinta e quarta-feira. Quinta e quarta-feira, né? Quarta-feira. Meu Deus, então vamos estar junto aqui os 2 dias junto com a gente, o Billy. Vamos agora, ter uma semana longa para a gente tem a quarta-feira até para falar do jogo, então vamos deixar para dar os palpites na quarta-feira mesmo, Isso, né? deixa Quarta-feira a gente dá, né? Quarta-feira os A palpites. gente faz um pré-jogo. Sim. Do São Paulo a gente não vai falar não, né? Porque o São Paulo perdeu 3-2 da vitória, um jogo feio, mais uma vez o expulso, mas o Autori tem muita coisa para arrumar em casa, hein? Tem. Então a gente vai falar. Quarta-feira a gente fala do São Paulo. A gente Paulo. conversa mais. Billy, portaldotorcedor.net, Tá lá. muito obrigado pela sua que agradeço participação, sempre a sempre muito participação. querido.